O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o uso do argumento da legítima defesa da honra em casos de feminicídio julgados no Tribunal do Júri. Para nos ajudar a compreender melhor o impacto dessa decisão, nós recebemos agora a Isabela Pedersoli, que é presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da Ordem dos Advogados de Minas Gerais. Doutora Isabela, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite pessoal, boa noite a todos. Eu queria até que a senhora definisse esse termo, utilizado, legítima defesa da honra. Bom, a gente pode até exemplificar, que fica mais fácil para as pessoas entenderem. Por exemplo, em crimes de feminicídio, esse tipo de tese era muito utilizado no sentido de justificar aquele crime brutal que foi cometido contra aquela mulher, né? A gente lembra que vivemos em um país extremamente violento, né? Estamos no 5º lugar de uma lista de 180 países, né? Entre aqueles que mais matam mulheres. E aí essa tese era usada como justificativa, por exemplo, aquela mulher que foi acusada de ter traído o marido, uma mulher, por exemplo, que não cozinhava para o marido, que não fazia as questões domésticas ali, que aquele sujeito machista, patriarcal, entendia que seria obrigação daquela mulher. É interessante a gente até acompanhar o voto da ministra Rosa Weber, que ela cita, inclusive, Jorge Amado, em Cravo, né, Gabriela, Cravo e Canela, onde ele relata um crime de feminicídio e ele fala que a honra, o homem pegou ali aquela mulher, né, traindo ele, e aí se diz que a honra daquele sujeito só pode ser lavada, só pode ser recuperada com o sangue que for derramado. Então, geralmente, essa tese de defesa era utilizada em crimes de feminicídio ou em processos que apuravam, né, que julgavam violências contra as mulheres, e é nesse sentido, aquela coisa de que o homem, o sujeito, estaria limpando a honra dele porque, por alguma razão, aquela mulher teve uma conduta que, segundo ele, acabou ferindo a honra. O exemplo mais comum são em casos de traições, por exemplo. Doutor, então, a partir de agora, por exemplo, a legítima defesa da honra não pode mais ser utilizada no caso do Tribunal do Júri em caso de feminicídio, é isso? Exatamente. O STF agora bate o martelo e declara que essa tese é uma tese inconstitucional. Ou seja, o profissional, o advogado que acabar por utilizá-la, a jurisprudência do nosso Superior Tribunal de Justiça já definiu que é uma tese inconstitucional e que não pode ser acolhida pelos magistrados, pelas pessoas que vão julgar ali aquele procedimento, né? Que não se trata apenas do Tribunal do Júri, onde é votado ali pelos jurados, né? Que votam se consideram aquela pessoa culpada e inocente, mas também processos comuns, onde são apurados agressões contra aquela mulher. Doutor, e qual é o impacto dessa decisão do STF no combate à violência contra a mulher? É muito importante, né? Ontem, né, que foi definido como inconstitucional essa tese, é um grande marco e é uma história, né, para toda a sociedade brasileira, porque apesar, né, de estarmos em 2023, nós sabemos que nossa sociedade ainda é extremamente machista, ainda é extremamente patriarcal e acaba sempre por culpabilizar mulheres que venham a sofrer violência, que venham a ser vítimas de feminicídio, pelo comportamento dela. Infelizmente, nessa semana a gente teve um caso aqui em Belo Horizonte de uma menina que voltava de... Bom, nós estamos com um pequeno problema no contato com a doutora Isabela, que está na cidade de Belo Horizonte, falando sobre essa importante decisão do STF. Retomamos o contato, então. Doutora, nós tivemos uma pequena interrupção, a senhora pode concluir, por favor. Eu estava me referindo a um caso que ocorreu aqui em Belo Horizonte, onde a moça voltava de uma festa e acabou sendo abandonada na rua e acabou sendo estuprada. Quando a gente vê o julgamento das pessoas com essa mulher, porque ela voltava de uma festa, porque ela tinha ingerido bebida alcoólica, né? A gente percebe o quanto a nossa sociedade ainda é muito machista e ainda é patriarcal. Então, eu acredito que para todos os cidadãos brasileiros, homens e mulheres, o STF
ter dado essa decisão, né, ter batido o martelo em relação à inconstitucionalidade do uso dessa tese, é de uma imensa vitória para, quem sabe, a gente consiga continuar caminhando, enfrentando, né, as formas de violência contra as mulheres.